E no ensino fundamental, oi, estão me ouvindo? Estamos sim, Sara. Tá. Então, então tá bom. Então, daí, por consequência, os pais acaba não sendo uma coisa cobrada, né? Mesmo estando no componente curricular mensurado nos anos iniciais do ensino fundamental, algumas vezes ela é explorada como conteúdo na aula de história, por exemplo, ou torna-se um conteúdo pontual quando alguns festejos se aproximam, como festa junina, que tem uma tradição marcada na comemoração religiosa de três santos católicos, por exemplo. Muito pontualmente, a mesma também é levada para a sala de aula diante de algumas polêmicas mediatistas, quando o professor se dispõe a debater sobre tal tema, né, tal temática, e apesar da terminologia ser muito usual de que a escola é laica, assim como o Estado, ou seja, que possui como característica do que ou daqueles que não faz parte, né, do clero, que não pertence à instituição ou à ordem religiosa, empresa laica, escola laica, Estado laico, né, que não aceita ou recebe influência religiosa, que se opõe ao que é eclesiástico, secular, né, mas, porém, seguimos tradicionalmente um calendário com feriados nacionais que seguem preceitos católicos. Então, ela é laica, mas é interessante isso, né? É laico, mas os nossos feriados geralmente são religiosos, né? É meio contraditório, na verdade, isso, né? Souza, em 2019, relata que nossa Constituição também traz outros fundamentos baseados na religião, como o próprio preâmbulo constitucional regido por Ulisses Guimarães, que no corpo da laicidade constitucional aduz que a Carta Magna foi pronunciada, né, dizendo que da obrigatoriedade da matéria religiosa no ensino fundamental, né? E mesmo a Constituição Federal, né, tendo ali assegurando esse direito, né, a gente sabe que ainda assim a gente tem que ter tato para essa disciplina, né? Deixa eu dar uma olhada. Então, desta forma, o ensino de religião dentro do ambiente escolar não deveria ser tão enraizado de polêmicas e preconceitos, né? Já que ela existe na Constituição, né? E já que ela tem os artigos que assegura, né? E no artigo 5º do inciso 6º da Constituição fala que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade, né? Então, eu vejo que acaba que existe a lei, mas infelizmente a execução na prática é outra, né? E, e nós poderíamos levar essa temática para a sala de aula com base nos princípios do respeito e como prática pedagógica de ampliação do conhecimento, né? Aliado, inclusive, à questão das realizações, né? Relações étnico-raciais, uma vez que a religião de matriz africana são as que menos conhecemos e as que mais são discriminadas devido à ignorância, porque a gente tem muita dificuldade de apresentação, né, né, de falar sobre a história, né, da religião matriz africana, já porque dentro do ambiente do lar das crianças, tirando aqueles que já os pais são, né, já de matrizes africanas, já vem com a criação já do preconceito, infelizmente, né? Então, aí aqui para nós a justificativa, né, da nossa disciplina de ensino religioso, nós colocamos que a disciplina de ensino religioso, ela possui como ponto principal a busca da compreensão da diversas religiões através de diálogo, além de promover os direitos de liberdade de manifestação da sua religiosidade. E segundo o Oliveira,
Para a BNCC do ensino fundamental 1 e 2, a disciplina de ensino religioso é meio para propiciar conhecimento sobre a questão religiosas, culturais, estéticas, partindo das manifestações religiosas explícitas pelos estudantes. A disciplina de ensino religioso ela é facultativa, mas é importante para a formação do indivíduo, né? Ela, mesmo sendo facultativa, a gente sabe da importância que isso faz, a diferença que faz na vida do ser humano, né? E a discussão sobre essa disciplina existe e está disposta em diversos documentos, tais como a Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum, e na própria Constituição, né? Então, de acordo com Matos, a religião é a crença na dependência em relação ao ser superior, que inclui no nosso ser, ou ainda a instituição social de uma comunidade unida pela crença de seus ritos. Deste modo, é interessante observar a carga de vigência religiosa que cada criança traz consigo, desde as próprias vivências, a informação colhida durante a vida, no entanto, com uma visão distorcida que os pais têm sobre o ensino da escola e sobre essa disciplina, que acaba sendo deixada de lado, e normalmente é só uma aula perdida, em que muitos professores não têm preparo algum e somente passam conteúdos superficiais. Eu até observei essa semana, né, que a gente estava com a Cris lidando para montar, né, nossa apresentação. Eu fui procurar algumas professoras de ensino religioso, porque eu não trabalho com a educação infantil, eu trabalho com as séries fundamentais finais e ensino médio. E eu fui nas séries fundamentais finais, que é do quinto ao sexto ao nono, né? E eu observei que elas não tinham preparo mesmo, elas não tinham uma aula assim diferenciada, né? Que eu queria ver alguns exemplos e tal. Elas comentaram comigo que elas têm, porque aqui no Paraná o nosso conteúdo, o currículo ali, ele já vem colocado dentro no livro, que o nosso livro é online, né? E elas comentaram comigo que elas pegam o conteúdo dali e executam, quer dizer, elas não preparam nada em especial. E ali já vem, com a história do laico, vem assim, muito raso, sabe? Não se aprofunda em nada. E daí, então, eu fico pensando que você vai preparando o cidadão, mas não vai preparando ele já com a religião em si. Se você apenas faz engana, né? É só uma disciplina no currículo e mais nada, né? Então, e continuando, daí, sendo assim, é necessário ter uma visão mais crítica dessa disciplina, né? Além de preparar melhor aqueles que vão ensinar sobre o assunto, né? Que eu acho que deveria de ter alguns cursos, né? Formação para isso, para se dar aula de ensino, né? Religioso, para que não se torne mais uma aula sem contextualização e sem nexo com a realidade, mas uma aula com embasamento e com aprendizado significativo, porque é muito importante, né, a gente ter uma crença, né, e entender sobre ela. A disciplina de ensino religioso traz consigo 3 unidades temáticas muito importantes, são elas: identidade, alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas e filosofia de vida. Cada uma delas com seus objetivos. A identidade e a alteridade têm como objetivo trabalhar o reconhecimento de si e a valorização da singularidade humana, além da compreensão de morte e vida, né? Nas manifestações religiosas, trabalha-se com a compreensão das diversas formas de manifestação religiosa existente, e as crenças religiosas e filosóficas de vida mostram as diferentes tradições religiosas e filosofias de vida de cada religião, além dos mitos, crenças, santidades e suas tradições. Em cada temática pode-se trabalhar
de formas diferentes, sem esquecer que elas conversam entre si, né? E uma complementa a outra. A identidade e a alteridade junto à relação étnico-racial podem ser trabalhadas da seguinte forma. É necessário começar descobrindo o que os alunos sabem sobre a religião trabalhada, para em seguida introduzir uma explicação sobre, nesse caso, sobre as religiões de matriz afro, no caso, né? Nas manifestações religiosas, o professor parte de uma discussão de conhecimentos iniciais sobre as diversas religiões, em seguida trazendo textos que mostram as diferenças e características das mesmas, né? Daí, pensando nessa parte, a gente fez aqui um desenvolvimento da prática pedagógica. Pensamos em atividades que prepassam pelos anos iniciais do ensino fundamental, porém atreladas aos 3 primeiros anos, cuja complexidade da atividade proposta é adequada aos alunos entre 6, 7 e 8 anos de idade. E durante seu período de alfabetização, sabemos que falar de religião dentro do contexto escolar ainda vem a ser um tabu, né? Sempre com bastante cuidado, né? A gente tem que saber usar as palavras. Deste modo, apesar de simples as atividades que elencamos, é o início dessa discussão com os alunos. Adequamos as mesas com base em uma das habilidades propostas na BNCC para cada unidade temática, agregando as mesmas a temática das relações étnico-raciais, né? O Cris, aqui você já quer falar ou posso continuar? Você pode começar, que a primeira atividade introdutória foi você que tinha indicado, depois eu dou continuidade. Tá, beleza, então. Uhum. Nós fizemos a primeira unidade temática, né, que é o objetivo do conhecimento, esse que está na tela. O eu, o outro e o nós. Até foi a Cris que colocou esse tema, e eu achei muito interessante, porque a gente teve essa semana, a minha filha trouxe um assunto bem assim pertinente para mim. Ela faz estágio numa escolinha de educação infantil e ela tem as crianças pequenininhas, tipo assim, de 3, 4 anos. E na turminha de 14 alunos só tem uma negra, sabe? Uma haitiana. E ela percebeu que os alunos começaram a comentar que ela era diferente, né, dos outros. Tá? Aí ela começou a questionar, mas diferente como? Ela é diferente. Até que minha menina conversando, um deles falou assim, tia, ela é marrom, ela é diferente, porque ela é única negra. E aí eu falei para ela, nossa filha, tem que trabalhar isso, para ela não enxergar ela como diferente, né? Porque ela é a única negra entre os 14. Por fim, ontem ela chegou em casa dizendo para mim que a menininha estava sentada na ponta do banco, sozinha, e todos eles do outro lado, ninguém queria mais sentar perto dela, porque ela era diferente. Então, você veja que a importância da gente trabalhar, não, né? O eu, o outro e o nós, né? Para poder mostrar que somos independente da cor, somos todos iguais. E você veja, são crianças pequenas, de 3, 4 anos, ele ainda não está incutido o racismo dentro dele, mas ele já viu a diferença, e talvez em casa ninguém trabalhe sobre isso, né? Então, daí aqui, o que foi proposto, né? Habilidade, identificar e acolher as semelhanças e as diferenças entre o eu, o outro e o nós, né? E ali nós colocamos recurso televisão, como acesso à internet, folhas impressas, ou cruzadinhas, ou disponibilizar algum link e tal, né? Daí eu coloquei nessa atividade para fazer, pegar aqui, para fazer um desenvolvimento, eu sugeri nessa atividade do eu, né, do desenvolvimento ali do eu,
eu sugeri aquela lenda do Baobá, não sei se vocês conhecem. Ela, eu acho que tá, não sei se você achou ela aí, Danilo, para mostrar para eles. Tem a lenda do Baobá, que é até uma lenda que é até da No África, slide. sabe? Tá no slides, né? Tá, Cris? Tá no próximo. Pula, Danilo, para nós vermos, para mostrar para elas a lenda do Baobá. Isso, essa lenda. Essa lenda, eu vou ler a lenda, porque ela é curtinha, acho que dá tempo de ler. A lenda do Baobá. Pela lenda, o Baobá foi a primeira árvore que Deus criou. Ele fez o Baobá e do seu lado, e do lado fez um lago. Deus, então, criou outras árvores de outras espécies. Quando o baobá olhava este lago, que funcionava como um espelho, ele olhava para as outras árvores e perguntava: por que aquela árvore tem as folhas amarelas e eu não tenho? E Deus respondia: baobá, você foi o primeiro que eu fiz. Você é o meu mais querido. Coloquei em você tudo que eu tinha de bom, mas depois eu fui me aprimorando. Ah, entendi. Mas por que a outra tem flor rosa e eu não tenho? Perguntou o Baobá. Toda hora a Baobá reclamava, porque as outras tinham alguma coisa que ele não tinha. Deus então foi se enfurecendo e pegou o Baobá e virou ele de cabeça para baixo. E o que ficou para cima foram as raízes e a cabeça do Baobá ficou enterrada. A, daí diz a lenda que as pessoas até hoje ficam embaixo da árvore do baobá na África, e porque elas escutam os conselhos da árvore, pois a boca do baobá está no chão, e eles conseguem conversar com essa árvore, porque ela é a árvore mais antiga de toda a história do mundo, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei essa lenda, né? Aí montei, né? Nessa atividade precisávamos de papel sulfite, lápis de cor, revista, tesoura, cola, né? E daí para desenvolver a atividade, né? Conta a história, né? Mostra a história do baobá, né? E aí a gente no sulfite, né? O aluno desenha a árvore, né? E daí o que a gente fez? Deu a eles as revistas para eles procurarem as etnias diferentes, as pessoas diferentes na revista para poder recortar e montar nas folhas do baobá com as figurinhas, né, os recortes, montar as folhinhas do baobá, né, para que eles entendessem que nós, como há diversidade e que né, somos todos iguais, né? Foi uma maneira de mostrar que nem as árvores, nem os bichos e nem os seres humanos são iguais, né? Que existe várias cores, que várias etnias, várias culturas, né? Esse foi uma das temáticas, né, que a gente desenvolveu para essa no caso, nesse sentido do eu, o outro e nós, né? De colocar ali na etapa, etapa 1, essa atividade deve ser inicial com, né, pode se fazer com uma roda para fazer a leitura, né, com uma roda de crianças, tal, e também olhar, fazer com que eles olhem entre si para ver as diferenças entre eles, a importância de não pensar só em mim, eu tenho que pensar nos outros e no coletivo, né? Então, assim, a ideia é que desde cedo, desde eles pequenininho, já venha crescendo sem esse olhar do diferente, né? Que eu sou diferente do fulaninho, eu sou diferente do ciclaninho, né? Daí, na próxima temática ali, que Já eu sou eu. desenvolvi... Ah, agora é você? Agora sou eu. Tá. Pode passar, Danilo, fazendo favor. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiane. Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Sou diretora de escola de anos iniciais, de primeiro a quinto ano, doutorando em educação, e a minha temática
né? Não é a parte da diversidade religiosa, mas eu estudo diversidade cultural. Então, desenvolver essa atividade, a hora que a gente parou para pensar, foi olhando para a escola que eu atuo, não existe, não se trabalha religião, né? Então, o pensamento que a Isabela estava falando, a gente fez como se fosse um plano de ensino para as aulas serem desenvolvidas, tanto faz se for primeiro, segundo, terceiro ano, né? Então, é um plano de ensino inicial para esses professores. Então, tem toda a parte de introdução, toda a parte de justificativa, porque quando a gente vai apresentar alguma coisa para os pais, a gente tem que ter um embasamento, principalmente quando a gente está numa escola estadual, e ainda principalmente quando a gente vai falar de religião, que ainda, como a Isabela disse, é um tabu dentro do contexto escolar. Só que a gente precisa começar a quebrar essas barreiras. Como que eu vou quebrar essas barreiras? Batendo logo de frente, principalmente quando uma das principais problemáticas envolvendo religião de matrizes africanas ou envolvendo a religião católica quando eu tenho uma grande porcentagem dos alunos evangélicos, porque se valoriza uma religião e não a outra. Então, o princípio do nosso trabalho é valorizar a todas, mas principalmente construir inicialmente que esses alunos se identifiquem como diversos, né? E dentro dessa, se identifique como os diversos, tem essas três religiões, que é o que a gente mais comumente vê dentro das escolas, mas existem inúmeras outras, né? Inclusive, existe aquele que não vai ter uma religião, que não vai ter uma crença, e está tudo bem, né? Então, é deixar claro que existe todas essas diferenças e está tudo bem existir todas essas diferenças dentro do contexto escolar. Tá? Então, foi pensando desta forma que a gente fez construir o trabalho. Então, nesse primeiro momento, essa habilidade, ela está lá na BNCC, voltada para o primeiro ano. Só que a gente trabalhou com habilidades que estão no segundo ano, inclusive com habilidade que está no quarto ano. Né? Só que tudo com um olhar para esse processo de alfabetização, para esse processo de iniciação, esse processo de formação dessa criança que está chegando ali no primeiro ano do ensino fundamental, no segundo e no terceiro. Tá bom? A Isabela trouxe essa introdução de mostrar que somos todos diferentes, né? E partindo desse princípio, a gente entra na questão da diversidade religiosa, né? Então, essa foi uma atividade inicial. Então, eu falo assim, quando a gente está num contexto escolar, a gente vai agregando tudo que tem nele, né? Então, eu não fiz uma atividade única, uma atividade pontual. A gente construiu como se fosse uma sequência didática. Então, ela tem uma etapa 1, ela tem uma etapa 2, ela tem uma finalização, e isso possa ser colocado pelos professores ao longo de algumas semanas. Ele não precisa desenvolver tudo de uma vez só, tá? A primeira etapa dessa atividade, posteriormente a essa introdução de falar das diferenças, entra-se na parte da diversidade religiosa. Então, é perguntar para os alunos o que eles identificam de semelhanças, de diferenças, e esperar que venha dele essa questão da diversidade com relação à religião. Mas muitas vezes a gente pode perguntar, eles vão apontar todos os tipos de diferenças ou todos os tipos de semelhanças, e a questão da religião não vai aparecer. Então, cabe a nós, como professores, introduzi-la, tá? Aí eu vou pedir para o Danilo, fazendo favor, colocar o vídeo. Ele é um documentário curtinho, mas traz um pouquinho dessa diversidade religiosa.
Obrigado, Danilo. Né? Então, com relação a mostrar essa diversidade religiosa para todas as crianças. Aí tem 5 religiões diferentes, né? E elas se identificarem, o que vai acontecer? Vai ter aquela religião que não apareceu no vídeo. A partir deste vídeo, eu consigo trazer essa discussão para as aulas. Então, aquele aluninho, por exemplo, que é evangélico, não se viu no vídeo, né? Um aluninho que é do candomblé não se viu neste vídeo. Né? Então, é o momento de trazer a fala deles a respeito dessa diversidade religiosa, né? Que está na BNCC. Né? Então, por isso que a gente está desenvolvendo. Pode passar, Danilo, por favor. Então, após esse vídeo, ir perguntando para esses alunos. E quando a gente fala de trabalhar as questões étnico-raciais, e introduzindo também, fazendo questionamentos. Quais são as religiões que vocês conhecem? Todas as religiões estão nesse vídeo? Não, a gente só tem 5. Quais são as outras que vocês já ouviram falar? Né? E deixar eles apresentarem. Se eles não apresentarem, a gente vai colocando. Vocês conhecem alguma religião de matriz africana? Vocês sabem o que são essas religiões de matriz africana? E dessa forma a gente não vai introduzindo eles, né, de uma forma mais, eu falo, sutil, né, essas crianças nessa temática. E também vai aproveitando e explicando a diversidade de religiões que existem no Brasil e também que existe no mundo. E aí, para terminar essa sequência, a gente pensou numa cruzadinha, que seria para as crianças, como eu falei, que elas estão no processo de alfabetização, né? Então, a gente vai atrelando tudo a essa questão e vai trabalhando com elas para elas irem perguntando, ou com os pais em casa, ou dentro da própria escola, irem construindo essa identidade, esse conhecimento a respeito de diferentes religiões, pelo menos nesse começo, com relação ao nome dessas religiões. Pode passar, Danilo, fazendo favor. Essa cruzadinha aqui, ela está disponível no site, depois se vocês quiserem, e ela vai, conforme você clica num dos números, ela te dá uma pergunta. Se eu estou falando com crianças de primeiro ano, obviamente ela precisa que tenha um adulto, porque ela ainda não está alfabetizada para ler. Agora, se eu estou falando com crianças de segundo e terceiro anos, elas já conseguem realizar essa atividade sozinha, né? Eu não tenho disponível a tecnologia para ele acessar dentro da escola, eu não tenho disponível a tecnologia para ele acessar em casa. Você pode fazer desta forma e colocar as perguntas, né, referentes a cada uma, e ela vai respondendo. Então, aí a gente tem do cristianismo, inclusive a palavra ateu, para aquele. E aí a gente vai explicar para a criança o que seria a base do cristianismo, o que seria a base do judaísmo, o que seria a base do hinduísmo, o que seria uma pessoa que é ateia ou ateu, né? E explicando que existem todas essas possibilidades dentro do contexto, tá? Pode passar, Danilo, fazendo favor. Na segunda unidade temática, o que a gente pensou? Que seriam a questão das manifestações religiosas. Essa habilidade, ela está dentro da BNCC para o segundo ano, que seriam os alimentos sagrados, né? E ela seria exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e expressões religiosas. Né? O recurso utilizado seria tabuleiros, dados, pecinhas para jogo, papel, cartão, revistas, tesoura. E aí a gente começa com essas crianças perguntando o que a comida tem a ver com religião, né? Então, aí eu lanço mão de novamente mais uma tecnologia, que seria o Jamboarte, não sei se vocês conhecem, do Google, que essas crianças podem acessar e elas vão colocando o que ela entende por religião, ou com uma frase, ou com uma palavra. Eu não tenho recurso tecnológico. Aí eu fui pensando isso, principalmente agora que a gente tem que trabalhar com as famosas aulas híbridas, né? O ensino híbrido. Então, a gente foi pensando no nosso contexto atual e atrelando de que isso seja utilizado dentro da escola, tá?
Então, eu não tenho esse recurso de utilizar a internet. Eu posso fazer isso como? A gente faz como se fosse uma chuva de palavras, uma chuva de significados. Utiliza a lousa e conforme cada aluno vai, se ele já tiver alfabetizado, ele mesmo vai na lousa e escreva, ou se não, ele fala e o professor vai anotando. Depois a gente vai fazer uma leitura dessas palavras ou frases para ver o que esse aluno entende por sagrado. Sara? Oi. Você quer falar alguma coisa? Que acho que seu microfone abriu, não sei. Não, deixei aberto, por acaso precise de socorro. Ah, tá. Pode passar, Danilo. E aí, a segunda etapa dessa seria, tá, então eu fiz essa chuva de palavras, surgiram várias outras palavras, o que eu vou fazer com essa criança? Eu vou estudar o que significa o sagrado. Então, aonde que a gente vai pegar o primeiro significado? Num dicionário. Estou falando de crianças que estão no processo de alfabetização. Se eu tiver disponível para elas vários dicionários diferentes, é uma maravilha. Então, deixa elas procurarem, deixa elas se identificar aonde que está a palavra sagrado, né? Isso faz parte desse processo de alfabetização. Hoje em dia, a gente usa muito pouco dicionário, né? Apesar de ser restrito, né? Usa-se pouco a questão do dicionário. Mas é uma forma de você trabalhar também. Posteriormente, pedir para esses alunos trazerem a questão de quais são os alimentos sagrados na religião dele, né? E construindo com eles quais são esses alimentos sagrados. Pode passar, Danilo. Né? E aí a gente também pensou num jogo de adivinhação. Então, esses alunos trazem, ou a gente traz, mostra a imagem de algum alimento e faz como se fossem quadrinhos, né? Para eles depois adivinharem de qual religião pertence esse alimento. Tá bom? E, posteriormente, na etapa 5, a gente vai fazer essa interação. Os alunos vão se reunir, né, pensando depois de toda essa discussão a respeito de quais são alimentos sagrados, e aí é um outro momento da gente trazer os alimentos sagrados das religiões de matrizes africanas, né, para a discussão, pensando na questão das relações étnico-raciais, e também pensando nisso, para finalizar essa etapa, a gente pensou num jogo de trilha. Pode passar, Danilo. Aí, esse jogo de trilha é um jogo de trilha que a gente pode construir. Então, essa base, ela está num site que chama Artes Digitais. Aí você pode colocar o que você quiser. Então, por exemplo, ali, numa etapa, pão, vinho e azeite de oliva são sagrados em qual religião? Né? Se a criança chegou ali, ela acertar, ela avança 3 casas. Se ela errar, ela volta 3 casas. Quais religiões não comem carne de porco? Né? Azeite de dendê, álcool, fumo são sagrados para qual religião? A mesma coisa, 3 casas se ela acerta, 3 casas se ela não acerta. Pode passar, Danilo, fazendo um favor. E a última temática seria crenças religiosas e filosofia de vida. Essa não teria voltado ali para os anos iniciais, ela estaria só para o 4º ano do ensino na BNCC. Só que a forma como a gente pensou a atividade para ser trabalhada, ela pode ser aplicada no 1º, 2º e 3º ano. Pode passar, Danilo, fazendo um favor. A gente utilizaria a mesma forma, só que agora a gente ia falar de divindades, então o aluno também faria essa questão da chuva de palavras, depois, pode passar, Danilo, depois buscaria a pesquisa no dicionário. Pode passar, Danilo. Né? Do significado do que seria divindades, pode passar. Né? Verificaria, estudaria junto com eles o que significa divindades, qual religião tem qual divindade, se tem uma divindade só, se são várias, dependendo das religiões. Pode passar. Eu já vou encerrar, professora. Tá, obrigada. Né? E a última seria uma construção de um jogo de memória com relação a essas divindades.
E aí a gente pensou fazendo isso em caixinhas de fósforo, no qual você coloca o nome do orixá do lado de fora e dentro a imagem do orixá, seria uma possibilidade, ou dos símbolos religiosos fazendo a mesma questão. Pode passar, Danilo. Agradeço. Muito obrigada, meninas. Eu sei que a correria é extremamente grande, né, porque a gente prepara um trabalho com tanto afinco e a gente quer falar dele, é importante, a gente também está sedento aqui para ouvi-las, mas hoje, como o nosso tempo está mais apertadinho, porque nós temos 3 grupos, aí eu preciso fazer esse papel de chata, de ficar dizendo que a gente precisa finalizar. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu achei muito interessante várias coisas, até anotei algumas coisas aqui para me comentar, mas eu não vou fazer os comentários, porque eu sinto que nós precisamos trabalhar também os outros grupos, eu não quero de maneira nenhuma, de repente, comprometer o tempo com a minha fala, porque aqui a gente está para ouvir vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo pela forma como vocês conduziram o trabalho, tá? E pela qualidade do trabalho de vocês. Agora, nós vamos dar início com o grupo de história. Vocês estão aí? Sim, estamos. Estamos sim. Então, agora eu passo a bola para vocês, tá? Fiquem à vontade. Cuidado com o tempo, que a gente ainda tem mais um grupo, tá bom? Então tá, tchau. Certo. Bom dia a todos e todas. Danilo, eu queria te pedir que colocasse, por favor, o slide. Eu me chamo Clécia, né? Clécia Assunção. Estou falando de São Luís do Maranhão. Vou fazer minha autodescrição antes de apresentar o grupo, né? Eu tenho a pele branca, estou usando um microfone preto, né? Meus óculos são verde clarinho, estou vestida numa blusa amarela ouro. E atrás de mim tem paredes brancas. Bom, essa foi minha autodescrição. Meu papel é apresentar o grupo para vocês, né? Então, nós somos do grupo 7, do Seminário de Práticas Pedagógicas para a Educação de Relações Raciais, né? Nós vamos trabalhar com a história, né? E os componentes do nosso grupo são... Danilo, você pode passar, por favor? Os integrantes são Clécia Assunção, que sou eu, Cristiane Souza, Jennifer Machado, Luana Almeida, Melissa da Luz, Milena da Silva e Mirla Ferreira. Agora eu passo a palavra para as meninas. Obrigada. Olá. Pode falar, Mirla, desculpa. Não, se quiser, pode ir agora. Depois eu falo. Tá bom. Pode passar, por favor. Bom, meu nome é Luana, eu sou de Curitiba. Eu vou falar um pouquinho sobre as temáticas e vou apresentar 2 práticas. Eu estou no primeiro ano de pedagogia, sou novinha ainda, não tenho muita experiência, trabalho pouco, assim, trabalho mais ajudando e tudo mais, então eu vou falar um pouquinho. As meninas foram muito, muito parceiras, ajudaram bastante, e eu vou pedir desculpa se tiver uns barulhos de fundo, mas não consigo controlar a família. Então vamos lá. A gente pegou o currículo, o componente curricular de história, e a gente tem algumas unidades, então o mundo pessoal, meu lugar no mundo, mundo pessoal, eu, meu grupo social e o tempo, as comunidades e seus registros, todas essas temáticas foram abordadas no nosso trabalho, né? E aqui a gente vai trazer algumas práticas específicas para também não se alongar muito por causa do tempo, tá? Pode passar o slide. Tá. O primeiro slide. Então, o meu mundo pessoal,
meu lugar no mundo. Então, a primeira atividade é que a gente solicite que os estudantes conversem com seus familiares, pesquise com os pais, né, a história do seu nome, onde nasceram, a descendência, se tiver fotos de família para trazer, sabe, para que eles se socializem com a turma, que tragam essa história deles, essa história que vem de uma origem, né, desde o comecinho ali, com a escolha do nome, né. Então, isso daí é muito gostoso, né? E daí registrar numa folha sulfite depois, né? A gente fazer uma gincana em turma, né? Então, pegar os estudantes, colar uma folhinha de sulfite em cada um, para que todos escreverem qualidades dos amigos, né? Qualidades. Então, vamos lá, Joãozinho escreve uma qualidade para Maria, Maria escreve uma qualidade, e no final cada um tem uma lista de suas qualidades. Uma característica de cada um, uma característica boa, sabe? Isso daí ajuda os alunos a terem uma dinâmica divertida em sala de aula, para eles se reconhecerem, verem que eles têm qualidades boas, que cada um tem sua origem, cada um tem sua história, né? Isso é muito importante. Pode passar o slide. E o próximo é o mundo pessoal, eu, meu grupo social e o meu mundo. Então, aqui a gente traz uma atividade de autorretrato, né? Então, o professor traz um espelho para a sala de aula e os alunos irão se questionar sua cor do cabelo, sua cor dos olhos, e trazer essas características para a sala de aula, né? Então, trazer para cada um que todos são diferentes na sua essência, né? Todos são diferentes, todo mundo tem uma característica específica, todo mundo é diferente um do outro. Isso mostrar diferentes fotos de diferentes partes do mundo para os alunos, para eles terem essa diversidade, né? Para ver que lá na China é diferente daqui, né? E também entregar uma folha de ofício para cada criança e pedir que reproduzem o seu autorretrato, então reproduzir o seu autorretrato ali como um aluno, né? E depois também mostrar o quadro da Tarsila do Amaral, os operários, né? Esse quadro é muito importante porque mostra as diferentes características de cada. Tem gente mais nova, tem gente mais velha, tem várias culturas, religiões. A gente pode ver uma mulher com véu, né? Então, isso é muito interessante, os alunos vão amar. Passo para a Mirla agora. Obrigada. Olá, meu nome é Mirla, eu sou do Acre, Rio Branco Acre, e eu vou apresentar sobre comunidade e seu registro. Se estiver dando muito barulho é porque está tendo uma reforma aqui, tá? Bem, vamos lá. Bem, comunidade e seu registro, assome registrar as experiências da comunidade, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. Bem, a gente propõe nessa atividade que as crianças, elas façam como se fosse uma roda de conversa e que elas interajam entre si e a sua comunidade. Como assim entre si e a sua comunidade? Que elas relatem histórias, relatem lendas, causos daquela comunidade, daquela cidade. Tem tanta criança que, na questão anterior que a colega falou, que tem tanta criança que tem vergonha das suas origens, ou vergonha da sua própria família, principalmente criança de origem indígena, de origem negra, elas têm vergonha da sua própria origem. Então, isso daí, a criança pode tanto estar contando as lendas da sua comunidade, da região onde vive, como também pode estar contando lendas do seu povo, da tradição do seu povo. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade enorme de lendas, de histórias, que muitas vezes a escola ou os professores focam mais nas lendas de origem europeia, por exemplo, não as lendas da própria região, que tem influência de vários e vários tipos de cultura. Então, as crianças se reunirem e contarem essas histórias, contarem essas lendas, contarem a própria história delas, é interessante. O professor também está explicando o período, o contexto, e por aí vai. E também a própria criança está desenhando, se imaginando dentro da história. É bem interessante propor isso para as crianças fazerem. Pode passar, Danilo, por favor. Então, trava, certo?
assim, pedir a opinião das crianças sobre aquele relato, o que elas acham daquele relato. Nós, como professores de história, que é a nossa área, muitas vezes a gente tenta dar a história muito eurocêntrica, ou a história muito da região da Europa. Nesse ano como a gente está falando de anos iniciais, a gente foca muito mais na Europa do que no Brasil. Claro, agora tem o novo ensino médio, está um pouco mais complicado, mas a gente acaba esquecendo da própria história do Brasil. A gente acaba focando tanto na história fora do país, fora do nosso próprio país, do nosso próprio continente, que a gente foca numa história mais eurocêntrica. Então, falar isso com as crianças, mostrar através de escrita, desenhos, a história da própria cidade dela, como aconteceu na própria cidade dela. Tem tanta criança, por exemplo, aqui no Acre, que não sabe nem a história do Acre, assim. Por que existe o Acre? Tem muita criança que não sabe, por exemplo, a história da África e por aí vai. A gente tem que, propriamente, nós quebrar o tabu e focar nesses outros tipos de história e também expandir mais os horizontes dessa criança. Pode passar, por favor? Alguém vai falar essa parte aqui ou eu posso falando? Eu posso falar se tu quiser, Mirlo. Tá bom, obrigada. Tá, eu sou a Jennifer, então. Eu sou de Parobé, Grande Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Peço desculpa pela minha voz, com essa mudança de tempo a gente acaba ficando bem gripada, e peço desculpa pelos áudios que tem aqui, que eu tenho uma filha que está olhando desenho. Então, registros da história e linguagens e cultura. Como as gurias já falaram, né, minhas colegas anteriormente, o nosso história tem muitos ali. Então, a gente fez uma atividade para cada um e a gente pegou algumas para privilegiar, para atender a demanda do tempo. Então, registros da história, linguagens e culturas. A proposta que a gente trouxe é uma história, qual a parte mais importante do corpo humano, a gente acha ela na internet, ela também vai ter no nosso material. E ela fala, é uma história de origem africana que fala qual é a parte mais importante do corpo, levando no final o aluno a perceber que, nesse caso ali, a parte mais importante é a linguagem, a boca. Porque muitas culturas, elas passam as histórias através da linguagem oral, do que é falado. E aí, depois de trabalhar a história, então, a gente propôs de os alunos trazerem pessoas idosas da comunidade para dentro da escola, agora em função da pandemia, talvez com vídeo, para a gente valorizar isso, o mesmo que a Mirla falou anteriormente, valorizar o que é daqui, que o aluno entenda que o seu idoso, as nossas pessoas da comunidade mais idosas, elas têm muita sabedoria e que a gente precisa valorizar essa questão. Pode passar, por favor, Danilo. E aí, nós encerramos com as referências que foram usadas para propor as atividades. Assim. A gente tentou fazer bem sucinto e algo prático. Essa última que eu comentei, eu até fiz com a minha turma, foi bem interessante, porque eles não se dão conta, muitas vezes, que hoje a gente tem o livro, hoje a gente tem a internet, mas e antes disso, como era passado? Que aquele saber popular, o chazinho que a avó ensina oralmente, aquilo é importante também, e que é muito cultural, que não é só o que está no livro, claro, a gente também tem que ter um cuidado, por causa em relação à questão da ciência, né, que a gente vê muito hoje, eles terem dúvidas em relação a isso, mas explicar que a gente tem que sim valorizar o que é nosso, que o brasileiro é essa nação de muitos rostos, de muitos tons de pele, de muitas culturas. Da nossa parte era isso, a gente tentou atender o tempo, não sei se a Prof. Yara quer falar alguma coisa, os colegas têm alguma questão, as demais. Acho que vocês ficaram assustadas com eu cobrando aqui o tempo e vocês voaram. Bom, como vocês foram bastante rápidas, eu vou abrir agora para, se alguém da sala quiser fazer algum comentário, de repente alguma pergunta para os dois grupos, tanto ensino religioso quanto história, porque a gente sobrou aqui um tempinho e a gente tem como fazer essa discussão, de repente algum comentário que seja importante, alguém que queira acrescentar algo no elogio, enfim, tá? Fica aberto
Alguém tem interesse de falar? Ninguém? Então vamos seguir. Eu quero fazer um comentário bem rápido. Eu ia fazer esse comentário lá atrás, mas acabei não fazendo. Bom, o que eu entendo é que em todos os sentidos, trabalhar a questão. Amanda? Ah, acho que ela ligou sem querer. Eu acho que, de certa maneira, trabalhar as questões étnicas raciais, elas são um desafio constante, né, em todas as disciplinas. Mas eu sinto que no ensino religioso nós temos um agravante, porque é como se todos os demais conteúdos eles pudessem ser trabalhados, mas o ensino religioso ele é meio que dotado de alguns impedimentos, sobretudo quando as crianças chegam nas suas casas e conversam a respeito daquilo que foi trabalhado na escola. Comumente, percebe-se de forma mais gritante o preconceito contra outra religião. Quando se pergunta se alguém é preconceituoso, se alguém é racista, ninguém diz, né? Todo mundo vai dizer que não tem preconceito, enfim. Mas na prática isso não funciona bem assim. Acontece que quando se trabalha o ensino religioso, e é como o grupo falou, quando se trabalha uma questão mais por exemplo, da Igreja Católica ou mesmo da Igreja Protestante, não é tão rejeitado assim. Mas quando se trabalha religiões afro-brasileiras, aí se percebe, infelizmente, uma rejeição. E rapidamente você vê alguns pais em movimento, às vezes até reclamam para a coordenação que aquilo não seria adequado, aquele conteúdo não deveria estar sendo trabalhado, enfim. Então, é uma questão bastante problemática, que requer bastante. Eu não gosto muito de ter que trabalhar dessa forma, na sala de aula, de forma delicada, pisando em ovos, porque parece que a gente está fazendo algo de errado. A impressão que dá é que você tem que pisar em ovos e trabalhar aquele conteúdo com medo de alguém rejeitar, de alguém reclamar, de alguém contestar, sendo que você está trabalhando um conteúdo como qualquer outro. A grande diferença é que a gente foi acostumado a trabalhar só as religiões que, de certa maneira, eram mais aceitas e que foram aceitas porque eram impostas, né? E essas outras religiões, elas acabam sendo silenciadas e, de certa maneira, acaba sendo mais fácil a gente não tocar nessa temática que é delicada para que a gente permaneça com vínculos mais tranquilos, sem tantos problemas, né, na escola. Então, efetivamente, eu entendo que eu sou das humanas, sou formada em História, fazendo doutorado em História, e eu vejo que, efetivamente, a gente, com relação à religião, a gente vai ter muitas outras dificuldades, porque a gente vai enfrentar o preconceito de frente, tá? Mas eu quero dizer, assim, parabéns ao grupo que apresentou uma consolidada, né, pesquisa, e buscou trazer alternativas, que é isso que o nosso livro vai querer, trazer alternativas, propostas, possibilidades, em que a gente consiga trabalhar dentro da sala de aula sem silenciar nenhuma religião, tá? E aí, com relação à história, as meninas foram bastante rápidas, mas eu entendi bem a proposta de vocês, aquilo que vocês gostariam de colocar, tá? Achei importante, assim, a forma como vocês também dividiram os trabalhos, né? Cada um falou um pouquinho daquilo que colocou como fundamental, fizeram um resumo bastante enxuto, em detrimento justamente dessa nossa dificuldade hoje de estarmos com 3 grupos. Mas, dentro do contexto histórico, eu acho que é a disciplina que nós conseguimos explorar mais essa temática, que, de certa maneira, a gente acaba ficando um pouco muito mais nas costas da história mesmo. Porque
a gente vai perceber que, em muitos casos, alguns professores de áreas específicas não gostam ou não têm o domínio suficiente para trabalhar esses assuntos, esses conteúdos, e eles acabam deixando muito mais no colo das ciências humanas, né? E, infelizmente, foi falado aqui que muitas vezes o professor, ele não tem domínio, ele não tem domínio daquilo que ele precisa trabalhar. E cai dentro daquela perspectiva trazida pelo Bessa Freire, onde eu entendo que ele é bastante feliz, em que ele cita: se por acaso você trabalha uma temática em que não há preparo suficiente, o tiro pode sair pela culatra. Ou seja, aquilo que deveria servir para desconstruir preconceitos que estão historicamente enraizados acabam por se fortalecer, devido a se mexer numa temática ao qual não se tem o domínio suficiente. Então, a história ela acaba sendo mais cobrada para a aplicação desses conteúdos, uma vez que nessas áreas que nasce essa discussão, que, de certa maneira, a gente tem meio que uma obrigação maior de contemplar esses conteúdos, e a cobrança acaba vindo mais nessa área mesmo, tá? Eu finalizo aqui, como ninguém pediu para falar, ninguém teve interesse de falar, a gente vai dar continuidade com o último grupo, o grupo de geografia. Meninas ou meninos, vocês estão aí? Ok, tudo certinho. Fiquem à vontade, tá? Podem dar Bom dia. Vocês estão me escutando? Bom dia. Sim, Patrícia. Patrícia? Eu tive um probleminha aqui na câmera. Bom dia. Agora deu certo. Bom, eu sou Patrícia Cesiuc, eu moro em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Trabalho na rede municipal de Curitiba e atuo como pedagoga do 6º ao 9º ano e também como professora do 2º ano dos anos iniciais. Nós somos do grupo de geografia. Se puder passar o slide, por gentileza. Então, juntamente com a Paloma, a Nayara, a Patrícia Borges e a Rosana, nós desenvolvemos as temáticas de geografia. E eu peço licença a vocês, porque eu vou iniciar a apresentação dos trabalhos, representando a nossa colega Paloma, que ela não pôde estar presente hoje, devido a um compromisso pessoal dela, e ela me passou essa tarefa, né, que não vai ser coisa fácil, porque a Paloma é uma pessoa incrível, né, que vocês deveriam conhecer. Então, a Paloma, ela é professora de uma escola rural em Prados, Minas Gerais. Por gentileza. Outro slide. E, como sempre, né, nós temos esse descaso do poder público, né, principalmente com as escolas que estão localizadas em regiões de contextos menos favorecidos. E a gente conversando, ela me passando as informações sobre o planejamento dela, ela trouxe a necessidade de se pensar em um planejamento mais simples, com menos recursos,
considerando a realidade dela e de tantas outras escolas que temos, né, distribuídas pelo Brasil, em que, além da comunidade estar no contexto menos favorecido, a escola também tem poucos recursos. Então, ela me passou que eles não têm nem acesso à internet, tem apenas um computador e sem acesso à internet na escola, e as crianças, os estudantes dessa escola, só têm a escola enquanto espaço social diferenciado, né, do seu lar, de sua família. Então, foi pensando nesse contexto que a Paloma desenvolveu, né, pensou nessa proposta em que a temática é um sujeito e seu lugar no mundo. Por gentileza, outro slide. Então, ela inicia a proposta problematizando com os estudantes, né, em uma roda de conversa, conversando sobre suas condições dentro desse contexto. Então, ela trouxe alguns questionamentos, então, se todos possuem moradias, se todos estudam, né, naquela comunidade, se alguém, né, se algum estudante trabalha ali, ou uma estudante trabalha para ajudar no sustento da casa, para ajudar a comprar comida, pagar energia, entre outras coisas. Se há algum estudante que na turma mora no campo ou numa comunidade indígena, quilombola ou conjunto habitacional popular, se acham que existem crianças que não possuem moradias, se acham que existem crianças que não estudam, ou se acham que existem crianças que trabalham para ajudar no sustento da casa. Então, uma roda de conversa para entender até as concepções, esse olhar de mundo, né, dos estudantes em relação ao lugar que ocupam, né, mas no sentido de não culpabilizá-los, né, porque isso é bem recorrente na nossa sociedade. A gente joga a culpa nas famílias, né, pela condição socioeconômica e não olha para as políticas públicas, políticas de base, que deveriam dar condições, né, das pessoas exercerem sua liberdade substantiva, que é uma escolha para as suas vidas, né, de acordo com os seus desejos. Pode passar o slide. Por gentileza, desculpa. Após a roda de conversa, ela traz a proposta de uma criação de um mural, né, de um painel, até que a BNCC trata bastante disso, dessa forma de expressão, né, de organizar as ideias, os conhecimentos. Então, a partir de revistas, jornais e livros, que são os materiais que a escola tem, as crianças procurarem imagens, né, tanto de crianças dentro dos seus direitos, e também de crianças em que os direitos estão sendo violados. E aqui ela traz bem a situação da gente ressaltar os direitos, né? A escola tem muito de ressaltar os deveres e acaba esquecendo de tratar sobre os direitos das nossas crianças, né? E muitas vezes não atende os próprios direitos dentro da instituição escola, né? Então, aqui o cuidado para ressaltar os direitos das crianças e as crianças procurarem imagens em relação aos seus direitos e também onde os direitos são violados. Ela traz no próximo slide imagens, algumas imagens para ilustrar, por gentileza, o próximo slide. Então, ela traz algumas imagens para ilustrar nesse próximo slide, tanto de crianças dentro dos seus direitos, como o direito de brincar, o direito de estudar, o direito de ser criança, como os direitos violados, né, no trabalho infantil, né, no trabalho escravo. Por gentileza, o próximo slide. Isso, aqui estão as imagens, né, em que o trabalho também é muito comum na região dela. E fazer essa diferenciação entre o trabalho, esse trabalho forçado, né, quase que escravo, e também a questão do trabalho colaborativo, que é diferente, né, quando a gente tem um trabalho colaborativo na família. Por gentileza, o próximo slide. A partir das imagens desse painel criado com as imagens que as crianças selecionaram, voltar em uma roda de conversa, onde elas vão discutir sobre essas imagens. Então, elas vão analisar essas imagens e fazer relação com a sua realidade, né? Então, aí
a sugestão é que se converse sobre as estruturas sociais, essas estruturas que interferem na infância, né, e na vida das crianças, impactam diretamente a vida das nossas crianças, e como eu já tinha frisado antes, não colocando a questão, né, da meritocracia, né, que joga para o sujeito questões que são de políticas públicas. E diante dessa conversar sobre as desigualdades sociais e fazer com que os estudantes olhem para a sua própria realidade, que é uma realidade menos favorecida economicamente, e que ações eles podem desenvolver, né, no coletivo ou individualmente com suas famílias, para reverter essa realidade, né? E é isso. Esse foi o trabalho da professora Paloma, sobre o primeiro eixo temático de geografia. Agora eu passo a palavra à nossa colega, e depois eu retorno com a minha temática. Muito obrigada. Patrícia? Oi? Quem é que vai falar agora? Agora, deixa eu ver aqui na sequência. Eu acho que é a... Ai, eu tô sem a sequência aqui. Gente, era a Paloma. Eu acho que agora é a... Só um minutinho, gente. É depois desse slide que está aqui? É, depois. É a Pode Rosana. Danilo, É a Rosana pode agora, passar? gente. Rosana? É, a Rosana, tá na sequência dos slides. Só passar o próximo, isso, O a Rosana. Danilo já colocou, tá certo. Olá, bom dia. Aqui ainda é bom dia no Acre, gente. Bom dia a todos e todas. Então, o conteúdo que eu desenvolvi, a proposta, é na área de conexões e escalas. E uma das coisas que a gente percebe no ensino de geografia é essa perspectiva de desenvolver tanto o raciocínio como o pensamento geográfico. Isso desconstruindo, né, durante tanto tempo onde a geografia ela tinha um ensino mais focado na tradição. E aí eu também pensei nessa realidade das diversas escolas, né, porque nem todas as escolas dispõem de recursos como internet, com livros tão acessíveis. E aí, assim, quanto recursos, eu pensei tanto que pode ser utilizado em formato de vídeo, e pensando que quando a gente pensa o ensino, o ciclo inicial, a gente está trazendo tanto essas crianças que vêm de um contexto de ludicidade ainda da educação infantil, e também pensar nesse olhar de promover um momento de reflexão lúdica, que elas não sintam tanto impacto. E essa proposta também interdisciplinar, ela casa também com a ampliação desse conhecimento. Então, a proposta de conexões e escalas pode possibilitar conexões tanto com o ensino de artes, com o ensino de história, pode envolver essas diversas outras disciplinas que, quanto mais você insere, e também de língua portuguesa, quanto mais você insere esse diálogo interdisciplinar, mais isso fica rico. Então, enquanto recurso eu coloquei que pode ser vídeo, pode ser smartphones, porque também pensei nessa complexidade do primeiro ao quinto, as outras crianças vão poder desenvolver isso com outras habilidades que elas já dispõem. Aí eu até coloquei, né, por exemplo, se a gente está trabalhando num contexto de que o livro envolva questões ligadas à pescaria, ao comércio, a gente pode trazer uma rede de pescar, pode trazer, se a gente está trabalhando com agricultura, a gente pode trazer amostras de feijão ou sementes de café.
Aqui na cidade a gente tem lugares até próximo, onde a gente consegue encontrar aquelas sementes de café, e isso pode enriquecer de forma significativa esse ensino. Pode passar, Danilo. Isso, praticar para aprofundar. Uma das coisas é que ao pensar, dá mais uma clicada para aparecer a imagem. Isso, obrigada. Uma das coisas que é um exercício também, às vezes a gente inicia com a leitura e posteriormente a imagem, mas aí quando a gente passa também por esse desafio, já até no ensino superior, principalmente nessas provas do ENAD, a gente percebe o quanto nós somos levados a dialogar com as imagens. E aí a gente percebe que isso tem que ser bastante estimulado desde as séries iniciais. E pensando nessa criança, onde primeiro ela lê a imagem, né, ela vai localizando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mesmo sem saber escrever, ela localiza a imagem, os rótulos, através dos rótulos. Então, muito antes, o livro que eu escolhi é A Menina que Abraça o Vento. É um livro conhecido, e eu utilizei esse livro porque através da narrativa que ele traz, é possível a gente trabalhar, por exemplo, o estereótipo, o preconceito e o comportamento, que isso é algo, por exemplo, o estereótipo, né, em termos da figura do negro, o preconceito ligado a essa questão afetiva de você gostar e não gostar, e a discriminação. Então, você conseguir, a partir desse conhecimento das crianças, você conseguir trabalhar isso dentro daquilo que possa eles compreenderem, essa forma de diálogo. Então, esse livro é de autoria da Fernanda Paraguaçu, a ilustração é da Suiane Bernardes, e aí pedir para, então, que as crianças, o que elas observam nas imagens, mesmo sem conhecer a história, elas vão observar muitas coisas, e aí você estimula esse pensamento e esse raciocínio geográfico. E uma das coisas que a proposta de geografia traz é exatamente fazer isso, porque nós desenvolvemos esse pensamento e esse raciocínio na nossa casa, desde que a gente engatinha, tudo tem um lugar. Então, pensando nisso, a gente pode saber, a partir das imagens, localizar o que localiza na imagem, o que percebe, aonde está, e aí a gente vai pegando desse contexto do particular e depois ampliando para o mais geral. Então, esse seria, assim, um primeiro momento. Pode passar. Isso, atividade que podem acontecer, essas atividades, elas podem acontecer em um ou mais encontros, porque aí você vai disponibilizando as imagens do livro, e aí o professor pode ver se aí ele amplia e vê os recursos que ele dispõe, mas esse livro é um livro que você encontra já no YouTube, muitas pessoas contando a história dele, e aí, por exemplo, nessas imagens, você pede para a criança localizar o que ela está vendo, aonde está, né? Então, pequenas coisas que vai desenvolver esse raciocínio e esse pensamento dela. E aí eu coloquei poucas figuras, porque vai também depender do que o professor também vai querer explorar. E coloquei habilidades gerais na BNCC, como reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações da natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares, observar e descrever ritmos naturais como dia e noite, variação de temperatura em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com as outras, explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudanças das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando com outros lugares, porque o livro vai trazer essa discussão, né, de uma criança refugiada.
E essa também foi um dos motivos que eu pensei nessa discussão, porque a questão dos refugiados foi um tema que nos chocou a nível mundial, é um tema recorrente, e aqui, por exemplo, desculpa, gente, eu sou do Acre, aqui no Acre, por exemplo, nós passamos por 2 momentos desse contexto dos refugiados. Primeiro, dos haitianos, que aí teve uma repercussão nacional, que aí teve diversos deles que passaram por aqui, passaram muito tempo e ficaram aqui em algum momento sem uma legislação que regulasse isso, e posteriormente foram para São Paulo, e depois São Paulo acusou o Acre de que o Acre estava mandando, então, os refugiados. Então, assim, a gente percebe que o Brasil precisa avançar de como lidar com essas questões. E, atualmente, aqui no nosso estado, é muito comum a gente encontrar nos sinais os venezuelanos. Então, os venezuelanos, eles estão nos sinais, são pedintes, e aí também é algo que faz parte da realidade local. Pode passar. E aí, a primeira discussão é onde se localiza, e aí, a partir desse pensamento, né, a partir dessas imagens, onde se localiza. Todos nós desenvolvemos, então, esse conceito sobre espaço, distância. O professor pode começar refletindo com os alunos sobre o lugar físico da sala de aula, onde ficam as coisas, questão de proximidade e distância. O problema nunca acontece sozinho, mas está relacionado com outras questões. E aí o bacana é que, primeiramente, eles viram as imagens, eles fizeram conjecturas sobre essas imagens, sobre essas crianças, e, posteriormente, a leitura vai trazer novas descobertas a partir daquilo que foi tratado. Então, o professor, com compromisso de desenvolver esse pensamento geográfico, pode iniciar com a introdução do tema, colocando essas imagens, como eu falei. Nela, os alunos poderão observar a transformação de paisagens. Em seguida, pode utilizar o vídeo ou fazer leitura do texto, que é aquele que eu coloquei. Então, proposta de atividades posteriores. Começa, então, a ser listado aquelas palavras que as crianças não conheciam, porque aí no texto vai colocar que ela é uma criança congolesa, e aí tem o nome dela, que é um nome diferente, não parece muito assim com o nome que a gente está acostumado. Quem mora em outro lugar da família, né? Porque a história vai contar, então, que ela teve que vir, deixou o pai dela. Então, existe também uma discussão sobre a saudade, sobre o afeto. E essa história também ela é muito bacana porque estimula a empatia das crianças, né, de se colocar no lugar do outro. Como você se sentiria, então, se o seu pai tivesse que ficar em outro lugar, ou a sua mãe, e você não tivesse contato com essa pessoa? Então, pode começar a estabelecer essas relações, conhecer, então, esse contexto, a partir do contexto particular, e, posteriormente, ampliando para conhecer o Brasil, o lugar da onde ela saiu, o meio de transporte utilizado, e aí sempre fazendo essa conexão com o meio de transporte que as crianças chegam na escola, a distância, pode ir fazendo todas essas ideias de construção desse tempo, desse espaço, desse ritmo. Pode passar. Como se distribui, né? Então, na geografia, quanto mais você vai ampliando essas conexões, mais essas diversas distribuições que o tema vai dando, vai te possibilitando organizar as conexões. Então, remete primeiro a um espaço ao princípio de diferenciação espacial, que estimula os alunos a entender esse ordenamento territorial da paisagem, porque depois eles podem pedir para os pais, aqueles alunos que ainda não têm essa autonomia, pedir para os pais, então, que pesquise de onde vem a Mersenne, e aí vai ter essa conexão com esse continente africano,
e vai perceber esse lugar, como é o lugar da onde ela veio, e para onde ela veio hoje, que é onde ela está hoje, que é o Rio de Janeiro. Será que se a gente fosse para outro lugar, será que isso também, a gente iria sentir saudade do lugar onde nós nascemos? Então, tudo isso, quanto mais você distribui, mais isso vai te levando a diversas conexões. Então, com base em pesquisas realizadas, pode trabalhar essa diferença espacial, o ordenamento territorial da paisagem, estabelecendo as conexões com a ação humana, alinhados da geografia, o contexto anterior. Então, além desse contexto que Mersenne chega, que ela é do continente africano, em outros contextos também, nós tivemos a presença de várias pessoas desse país, ela veio refugiada, mas em outros momentos eles vieram sem querer vir para cá. Como será sair do lugar onde você está forçado? Então, existem duas conexões que a gente pode fazer. De certa forma, as duas formas não eram formas desejadas por essas pessoas de sair do seu lugar, do lugar enquanto representação que você cria de conexões com uma série de coisas, com a comida que você gosta, com a tua língua, com a tua comida, com teus amigos. Então, fazer com que as crianças percebam o quanto isso é complexo, né, dessa vinda. E nessa distribuição, quando a gente pode trazer essa discussão sobre a vinda de pessoas para o Brasil, para serem escravizados, tentar fazer com que as crianças vejam se as outras crianças que vieram também vieram crianças. Então, como será que as outras crianças vieram para o Brasil? Será que elas tinham escola? Será que que tipo de brincadeira será que elas brincavam? Será que elas tinham esse direito de ler, de escrever como vocês estão lendo? E aí fazer toda essa proposta de atividade, ampliando tudo isso que elas vêm trazendo através de palavras, de coisas que elas vão descobrindo, pesquisar sobre o tema de onde vem Mersenne, como eu já falei. Quem mora em outro lugar da família também é uma sondagem que a gente pode fazer à distância, a gente trabalhar isso. Pode passar. Quais são as características? Fazer conexões com esses momentos, como eu falei, né, com esse outro momento, e aí a gente também falar sobre essa questão relacionada ao estereótipo, que é a forma como se pensa. Então, muitas pessoas pensam diversas frases, e aí pode trazer algumas frases e explicar essa diferença entre o estereótipo, o preconceito, dentro de um contexto onde elas possam compreender, e o comportamento, e que isso acontece até os dias de hoje. Então, falar sobre o negro, e aí essas frases que são faladas comumente, como muitas vezes essas crianças passam bullying na escola. Então, os próprios refugiados também, quando a gente passa por eles no sinal e dizem que eles são sujos, que o que é que eles estão fazendo aqui. Então, trabalhar essa série de questões ligadas ao estereótipo, ao preconceito e também esse comportamento de discriminar essas pessoas. E aí, porque se localiza, também trabalhar nessa perspectiva de compreender que essa ação do homem, ela faz também isso, ela transforma a paisagem, e aí, nessa transformação da paisagem, ela vai causando impacto na nossa vida, e nem sempre a gente tem controle sobre isso. E aí mostrar essa interferência da paisagem, e aí traz uma discussão também no texto sobre alguns componentes que é bem visado, e aí gera toda uma guerra lá nesse continente. Pode passar.
criar e avaliar. E aí, nesse processo de criar e avaliar, que seria a proposta final, você poderia criar uma proposta de exposições, de coisas que você se conectou, de coisas que foram faladas, de coisas que a gente pode construir. E aí, com esse tema, as crianças sempre gostam de criar uma carta para a Mersênia, um bilhete para ela, que o pai dela vai chegar, mandando também uma mensagem para ela, né? Eu até me emociono com esse tema, porque é muito lindo, assim. Eu já vi o desdobramento, e é muito lindo, assim, o quanto as crianças são empáticas e verdadeiras, né? Assim, o quanto elas são solidárias. Pode passar. E aí, esse é um exemplo dessas conexões. Por exemplo, se a gente está trabalhando um livro que fala de mercado, então tem uma caixa velha, tem coisas que a gente pode simbolizar esse espaço e contar essa história. E aí, esse é um exemplo de uma exposição que foi feita com um dos temas de Jorge Amado. E aí, nós fizemos a Sala do Sagrado. E aí, na Sala do Sagrado, tinha esse espaço onde foi apresentada a religião. Então, muitas crianças diziam assim, mas o que é que tem na Sala do Sagrado? É a Sala do Sagrado. Aí eles perguntavam o porquê dos alguidars, o porquê daquelas simbologias. E aí, a partir desses objetos, você vai, então, ampliando. Os santos, né, que para as crianças que são de outra religião, elas, meio que os pais não querem nem que elas saibam que existe santo, que é coisa do diabo e tudo mais, então você, a partir dessas imagens, você também pode ir trabalhando. E aí as crianças vão criando desenhos, cartas, mensagens para a Mersênia, desejando que ela consiga fazer amigos, e se ela viesse para cá, como seria, então, essa recepção dela, se, mesmo o pai dela estando distante, se eles seriam também, iam querer brincar com ela, abraçá-la e tudo mais. Então, essa é a proposta de Conexões e Escala. Meu agradecimento a todas as colegas do grupo e a todos vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, né, a todas e todos e todes. Meu nome é Patrícia, eu sou a Patrícia Borges, eu trabalho, sou professora, né, sou pedagoga, trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte e trabalho na Prefeitura de Contagem. De manhã, na Prefeitura de Belo Horizonte, eu trabalho com alunos do 6º ao 9º, na parte diversificada. Graças a Deus, Belo Horizonte já aboliu o ensino religioso há muitos anos. Eu nem era funcionária ainda da prefeitura, mas eu já era aluna, porque eu fui aluna, né, da rede pública de Belo Horizonte. Nós trabalhamos, cada escola escolhe sua matéria da parte diversificada, né, cada uma pode escolher, no mínimo uma tem que ter, é obrigatório, até mais, desde que a grade, né, curricular do aluno feche em 20 aulas, né, isso quando a gente está no presencial. Mas a gente, né, fez, como todas as redes de ensino no Brasil, fez as adaptações aí para o ensino remoto, e agora estamos nesse momento híbrido, né, que a gente tem momentos presenciais e momentos também do remoto. Então, de manhã eu trabalho com diversidade cultural e relações étnico-raciais, então isso faz parte do meu cotidiano, né, todos esses conteúdos, todas essas propostas, isso para mim é normal já, é como se diz, eu trabalho com todas essas temáticas, eu até coloquei no chat, né? Então, para mim já está tranquilo. E de tarde eu trabalho com literatura e ensino religioso aqui na Prefeitura de Contagem, aí porque eu sou moradora aqui agora de Contagem, né? E trabalho do 1º ao 4º. Então, isso para mim é dentro do meu conteúdo. O meu foco de trabalho é educação antirracista, por respeito, por direitos humanos, né? Então, eu não falo de religião, jamais. Para mim, não deveria existir um pensamento que eu tenho o direito que eu tenho de profissional da educação, porque religião já bastam as igrejas, né? Elas que falem disso. Tá? Eu acho que, na minha opinião, eu sei que isso a gente discute até na faculdade, eu sou formada, sou pós-graduada em diversidade cultural e relações étnico-raciais,
pela UFMG, então, assim, essa é, né, uma discussão da questão da laicidade da escola, mas cada um tem esse pensamento. Eu foco nesse tipo de trabalho, desigualdade social, educação antirracista, né, sem preconceitos. Danilo, aí eu trouxe para você, gente, uma proposta que eu já trabalhei com ela desde o ano passado, com os alunos né, de uma das minhas milhares de atividades. Ela é adaptável do 1º ao 9º ano, para mim é muito tranquilo. Danilo, você pode passar para mim, por favor, o slide? Isso, né? Porque eu fiquei com o mundo do trabalho, né? E aí, como eu falei, adaptável, os recursos podem ser audiovisual. Esse vídeo, inclusive, tem no YouTube, tem esse livro também físico, tá? Folhas xerocadas, podemos escrever no quadro, lousa digital, utilizar o bom e velho ditado. Eu gosto muito de trabalhar com ditado, porque o meu trabalho, dentro dessas temáticas, mas o meu eixo de habilidades, eu sempre puxo para linguagens, coisa de pedagogo, né, gente? Porque penso que os alunos precisam ler e escrever sempre. Escola, para mim, ainda é para isso. Ler, escrever, aprender a pensar. Isso é muito importante. E é claro que essas questões também matemáticas, porque a leitura e o letramento, o numeramento, ele está envolvido em todas as disciplinas, né, no meu pensamento. E aí eu procuro focar, né, a minha linha, né, como eu sou mesmo dessa área de humanas, eu tenho mais facilidade com a área dessa questão, né, das humanas e de linguagens. Então, eu gosto muito disso, de trocar isso. Tem colegas também, às vezes, quando a gente faz trabalho com jogos matemáticos nessa área, também traz algumas outras coisas, também para não ficar só, né, e recursos de arte também, tudo. Então, assim, eu trabalho muito em parceria com todos os meus colegas, né, de manhã e à tarde, principalmente de manhã, que é do 6º ao 9º, então, assim, eu tenho bons parceiros ali. A minha escola trabalha com essa disciplina desde que eu estive na gestão. Eu entrei em 2015, porque eu e a minha parceira saímos da sala de aula e a gente falou, mas quem vai trabalhar com o que a gente trabalha, né? E aí a gente conseguiu organizar isso lá e trazer essa proposta para o grupo, que faz parte da identidade, do DNA da nossa escola hoje em dia. Danilo, você passa para mim, por favor? Então, assim, é uma sugestão, são as bonecas da Vó Maria, porque eu tinha que trazer dentro da conexão do mundo do trabalho. É um vídeo muito bacana, né? A gente já está com o tempo extrapolado aí do grupo, eu não vou passar aqui, mas eu até posto lá no grupo, mas vocês podem assistir depois, porque a Vó Maria, né, vai contar a história das bonecas para as meninas que não se veem representadas. E, ao final da história, é uma história, né, baseada numa história real. Se quiser passar, tá, Danilo? Que aí vai mostrando mais um pouquinho aí das bonecas, né? Então, só para mostrar para vocês a sinopse, as bonecas da Vó Maria, eles escrito pela Mel Duarte, as ilustrações são da Giovana Medeiros. Sempre eu acho importante trabalhar isso com as crianças, principalmente crianças pequenas, eu sempre foco na literatura, porque para os pequenos a gente fala da importância da positividade, tá? É inspirada na história, né, de 3 empreendedoras, né, que trabalharam o conceito de empreendedorismo, e principalmente das empresas hoje que são protagonistas da negritude, né, que são um sucesso. E aí vai contar a trajetória, né, das 3 irmãs, a relação delas com a avó, que aí também se pega a família também, ancestralidade, tudo isso. Gente, pode fazer de tudo, tá? Isso aqui é só uma atividade simples aí. E vai estimulando, né, a imaginação, como eu falei, da leitura de forma lúdica, de forma prazerosa, deleite, pequeno, gente. Com os pequenos, é uma dica que eu vou dar de quem está, né, trabalhando há anos com isso, essa questão das relações étnico-raciais, questões indígenas, tudo. Pega muito pela literatura e a gente trabalha positividade, tá? A gente deixa aí, né, aí vai trabalhando a positividade em todos esses temas, todos os temas eu trabalho, que são esses temas das diferenças, das relações, preconceito, bullying, étnico-racial, questões indígenas, tudo, até de demarcação de terra eu trabalho com os pequenos também, da importância disso, da lei, tudo, tá, gente? Pode se trabalhar de tudo. Mas aí a gente pega pelo lado bonitinho, positivo, né? Para mostrar, ontem, até numa roda de conversa com os alunos do 6º ao 9º, a gente, um dos temas era o folclore brasileiro, devido à semana e tal, que está dentro da nossa diversidade. Aí uma aluna, que eu já acompanho desde toda a vida, porque a gente vai acompanhando os alunos em Belo Horizonte, esse ano ela está no 9º. Ela, professora, por que quando vocês vão trabalhar folclore com os pequenos, é tudo tão bonitinho, sendo que eu vejo... Ela citou o boitatá, muito assim, porque ela já é adolescente. Aí eu fui explicar para ela da importância, né? Que a gente também não vai assustar as crianças, então a gente tem que trabalhar isso, e que a gente tem, assim, vai adequando o material, né, dentro dos assuntos à idade deles. Então, pode passar, Danilo. Eu sou mais rapidinha, né, gente? Eu sou a ligada no 220. As meninas que estão lá na educação infantil, que são minhas companheiras aqui de trabalho, inclusive de núcleo de estudos étnico-raciais,
aqui, né, no caso do Belo Horizonte, no Barreiro, que a gente participa há anos, fazemos parte também da coordenação ampliada, né, do Barreiro. Enfim, aí é uma foto das bonecas da Vó Maria, um livro maravilhoso, né, igual o colega já falou que trabalhou, dá para trabalhar bastante coisa, e aí pegando no mundo do trabalho essa questão do empreendedorismo. Pode passar, Danilo, fazendo favor. Aqui, gente, uma coisa assim, eu sempre trabalho com a atividade inicial e vou aumentando também o grau de dificuldade. É só uma sugestão, né? Porque com os meninos, eu sempre peço um desenho, toda atividade minha, do primeiro ao nono, eu peço para fazer um desenho. Porque fazer o desenho é representar graficamente, né, aquela cena, e nunca é só um desenho solto, eu sempre estou ali trabalhando, eu tenho um pouquinho de professora de arte também, então, assim, não sou formada, não é formação, mas isso é coisa de pedagogo, né? Aí eu peço para contextualizar a cena e tal, e eu vou trabalhando desde o primeiro ao nono, quando você vai acompanhando os alunos, você vai vendo como que eles vão evoluindo nisso. Então, sempre tem que ter um desenho, tem que ter um título, porque toda obra de arte tem um título, né? Aí, no primeiro ano, eu foco um pouco em palavras, né? Porque eles estão começando. Depois, também, para segundo ano, para puxar um pouco mais, né, para alfabetização, aí a gente já começa frases significativas, construção das mesmas. No terceiro, trago uma sugestão aqui. Aí eu já começo com frases a partir do texto, pequenos textos. Quarto e quinto ano já é o deleite, né, gente? Aí a gente, apesar de não estar atuando no quinto esse ano, também não, mas eu já atuei outras vezes, né? E aí a gente já pega mesmo aquela questão do texto com 3 parágrafos, começo, meio e fim, puxando mesmo, porque aí tem que construir. Aí do sexto ao nono, gente, é isso, a evolução do texto toda a vida, né? Porque a escrita eu vejo que peca muito, né? E quando você escreve, você pensa, você relaciona, você pesquisa, então isso para mim é primordial. Pode passar, Danilo, acho até que eu já acabei. Isso. Não, eu queria falar isso. Isso é uma coisa que é importante para mim falar. Passado, presente e futuro, né? Sobre o meu olhar. Passado, a gente tinha cartilhas, parâmetros curriculares nacionais, veio a LDB e outros. Hoje, a gente tem LDB, as leis 10.639 a 11.645, BNCC, Currículo Mineiro, né? Que é estadual aqui para mim, né? Do meu local, onde a gente ainda fez os currículos mínimos da escola, né? Tudo direitinho. Mas o que a gente precisa? Porque, para mim, esses nomes vão mudar. Eu detesto esses documentos. Eu sei que eles precisam existir e tal, mas eu não sou focada no meu planejamento, nas minhas coisas, nisso, não. Eu trabalho também muito com o que está acontecendo no mundo na hora. E, para mim, eu acho que a gente precisa ter nas nossas escolas públicas, né, além da educação de qualidade, uma educação antirracista, porque vidas importam, principalmente do nosso povo brasileiro, negros, indígenas, pardos, cidadãos, vítimas da desigualdade social e da falta de equidade na nossa sociedade. E aí, abraçando mesmo os refugiados também, é conteúdo meu também, viu, gente? Refugiados, romanistas, povos ciganos, tudo isso está lá. E aí eu vou trabalhando ao longo do ano aí, tá? É isso que eu queria falar, né? E para sempre fora Bolsonaro. Obrigada. Patrícia, agora, com você, Xará. Vamos lá, Xará. Bom, agora a temática pela qual eu fiquei responsável, né? Gostaria de colocar aqui, ao contrário da Patrícia Borges, minha xará, eu estou nessa caminhada de aprendizagem, agradeço pelas contribuições durante o curso e duas grandes amigas que me abriram os olhos e me fizeram ver, né, a presença do racismo na escola, principalmente na educação infantil, e da importância das ações antirracistas, né, das práticas antirracistas, que foi a Arleandra Amaral Talim, né, que é uma pesquisadora das relações étnico-raciais, e a Sara Brown, né, minha grande amiga e que me salva sempre quando eu estou em dúvida em relação a termos, a conceitos. Então, assim, durante minha apresentação, me perdoe se coloquei algum conceito, né, de forma inadequada, e aceito sugestões e estou nesse processo de aprendizagem e colocando tudo em prática, juntamente com as minhas crianças, né, e na escola onde eu atuo. Então, a minha temática são formas e representações e pensamento espacial. Por gentileza, pode me passar o slide. E eu escolhi um recurso audiovisual, que até foi pontuado no curso pela Joana, né, que são os filmes de Nana e Nilo, né? Tem até um canal no YouTube, e eu fui pesquisar, no sentido de buscar a identidade, né, afro-brasileira, africana,
porque eu vejo na minha prática com as crianças o quanto isso faz a diferença na vida delas, né? Então, desde o momento que eu comecei a trabalhar, a abordar, a ter sempre identidade afro-brasileira nas minhas práticas, a autoestima das crianças mudaram, ficou mais elevada, né? Eu penso que foi um empoderamento, né, que eu trouxe e uma forma de abordar as diferentes identidades e você se reconhecer, né? Porque é um grande... É uma situação muito... Você estar ali naquele espaço e não ter elementos, né, dizendo a respeito da sua identidade. Então, isso é muito terrível na vida das nossas crianças. E por isso eu escolhi essa prática, elaborei em cima desse vídeo, que é Nananilo, em busca do tempo de brincar, e o tempo de brincar, onde é uma produção do Renato Nogueira, e ele enfatiza bastante a identidade afro-brasileira, né, a identidade das nossas crianças negras. Então, resumindo, vocês podem assistir depois, Nananilo, eles vão... acontece uma situação em que eles deixam de brincar, não tem mais vontade de brincar, eles e os seus colegas, e a mulemba, que é uma árvore que mora no seu quintal, ajudam eles em uma viagem até o Quilombo dos Palmares para resgatar o tempo de brincar, né? Então, eles fazem essa viagem ao tempo e, juntamente com outros personagens, eles recuperam o tempo de brincar através dos 5 elementos no Quilombo dos Palmares. Por gentileza, próximo slide. Então, antes de entrar especificamente na parte de geografia, eu proponho, né, que se assista o vídeo com as crianças e abordem, ele é muito rico, né, nos elementos que traz da cultura africana. Então, primeiramente, a simbologia das árvores na cultura africana, então traz como personagem a mulém, o baobá, né, que são as árvores mais sábias do mundo, e Iroko, a árvore do tempo. Próximo slide. Também aborda o Quilombo dos Palmares como terra da liberdade, a representação do tempo, né, a infância como um tempo de sonhar, brincar e aprender. Traz a questão das 5 raízes, né, que são necessárias para um bálsamo da cura da dor do tempo. Então, o equilíbrio do quilombo é uma solução que reunindo as 5 raízes, faz com que o tempo de brincar surja novamente. Os mocambos, então, aborda os mocambos, em que são lugares no quilombo em que ficam guardadas as 5 raízes, que é o fogo, a água, a terra, o mineral e a natureza. Tem também a questão do mapa de Palmares, os palmarinos, que são nossos aliados nos segredos para uma vida livre, feliz, com amor, prosperidade e saúde. E o tempo de brincar, que voltou para todas as crianças, né, através dessa união, dessa coletividade, de toda essa simbologia. Próximo slide. Então, são questões bem importantes para abordar a partir do vídeo. Após o vídeo e a conversa sobre essas questões com as crianças, há a questão de retomada das árvores africanas. Então, há uma grande simbologia em torno das árvores africanas, né, que é verificado na literatura, e também eu encontrei, e até foi a Sara que me repassou, esse estudo, essa dissertação, que é da Patrícia de Carvalho, que é a Travessia Atlântica de Árvores Sagradas, Estudos de Paisagem e Arqueologia em Área Remanescente de Quilombo em Vila Bela. Então, traz toda sobre a teoria sobre essa simbologia, e também foi catalogada todas as árvores que vieram aqui para o Brasil. Então, é um material importantíssimo e trouxe subsídios para eu pensar nessa proposta. Então, a partir de contação de histórias, de leitura de histórias, de envolver as famílias, porque muitas famílias têm esse conhecimento e é bem importante envolvê-los nesses momentos, através de pesquisas, montar um painel com as imagens encontradas dessas árvores africanas. Próximo slide, por gentileza. A partir da montagem desse painel, trabalhar com essas imagens, então a observação dessas imagens, o desenho de observação, quebra-cabeça,
refletir, né, sobre as espécies das árvores, sobre essas espécies das árvores e também fazer a relação com a paisagem local, da escola ou do arredor da escola. Então, verificar as árvores que existem lá, se existem também espécies africanas, que espaços essas árvores ocupam, a relação das pessoas com essas árvores. Voltando desse trabalho de campo, eu sugiro a representação agora, né, que é a temática dentro da geografia, que é a modelagem, e trabalhar também os diferentes pontos de vista, como a visão frontal, oblíqua e vertical. A partir daí, eu trago a proposta de utilizar as geotecnologias, né, como o Google Earth, para verificar os lugares da África, encontrarem essas árvores na paisagem, né, nos países que compõem o continente africano. Após isso, a representação dos espaços da África e do entorno por meio de maquetes a partir das árvores modeladas. E, diante de todo esse processo, né, porque a BNCC traz a situação da alfabetização cartográfica, que não é apenas só representar ou fazer uma leitura de um espaço, de um lugar, mas pensar sobre esse contexto, né? Então, a proposta foi pensada nessa situação de envolver elementos da cultura afro-brasileira e africana, e também pensar sobre espaço que ocupa a relação que nós temos com esse espaço. Nessa perspectiva que foi pensada do 1º ao 3º ano, pode ser exploradas também a representação dos mocambos no Quilombo dos Palmares, né, que guardam as 5 raízes, e relacioná-los com a representação da moradia das crianças, que também seria uma outra forma de representação. Sim? É que nós temos apenas 4 minutos para finalizar. Eu preciso que você enxugue o máximo possível. Gentileza. E aí, só a proposta do 4º e do 5º ano é um pouco diferenciada, que traz, se pudesse só pôr a imagem dos últimos slides ali, só para eu fazer a minha fala, mas para ilustrar, né? Para o 5º e para o 4º e para o 5º, eu proponho recuperar um trecho do vídeo de Nananilo e o Tempo de Brincar, onde eles estão com o mapa do Quilombo dos Palmares e os 5 mocambos para recuperar as 5 raízes, distribuir para os estudantes para que eles criem as legendas, os elementos do mapa e comparem também com o mapa original do Quilombo dos Palmares. E foi essa a proposta pensada do 4º e 5º ano, que já é esse trabalho com o mapa, e depois, o próximo slide, só para eu finalizar, fazer essa relação, já que foi recuperado os 5 elementos, fazer essa relação com o brincar das crianças. Então, com o brincar das crianças da escola e o brincar das crianças africanas. Sobre essa representatividade e o que isso diz respeito às suas vidas. E é isso. Desculpa, foi muito corrido. Talvez não tenha explicado a proposta da maneira melhor possível. Não tem problema, Patrícia, a gente entende perfeitamente que realmente é muita coisa para a gente discutir em tão pouco tempo. Sim. Mas o fato é que aqui é mais uma abordagem menor, mais enxuta mesmo, para que a gente só consiga entender como que cada grupo se organizou, né? E aí certamente teremos outras oportunidades, inclusive no lançamento do livro, para que a gente possa ler e distribuir essa obra aí e fazer com que ela chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que elas também sejam reprodutoras dessas pesquisas tão inteligentes, né? Bom, eu quero finalizar o curso, assim, primeiramente agradecendo. Vou fazer, Danilo, ainda, tá? Inclusive, enquanto eu vou falando, as pessoas podem até ligar as suas câmeras para a gente poder fazer a foto final, tá? Enquanto vocês vão ligando, eu vou conversando aqui. E aí, assim, pessoal, eu me sinto muito feliz, de verdade,
muito grata por estarmos aqui finalizando um curso de uma discussão tão ampla, emergente, necessária, tá? E o quanto nós nos envolvemos, o quanto foi importante, e é importante sermos agentes de transformação social, né? Eu entendo que a nossa importância, ela se dá de forma constante e muito significativa no ambiente escolar e fora dele também. Aqui foi falado sobre muitas coisas importantes e certamente elas servirão para que a gente tenha uma prática cada vez mais qualitativa. Aqui nós temos profissionais de várias áreas e que trabalham em diversos lugares diferentes e em estados diferentes. Então, nós somos vozes, somos pessoas que vamos levar as boas práticas que já tínhamos e as boas práticas que aprendemos aqui nesse espaço tão significativo. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, eu tinha intenção, mas a minha intenção não foi possível, de passar um vídeo para vocês, mas ele tem 20 minutos, mas eu vou deixar aqui o nome do vídeo, procurem no YouTube, ele é sensacional, ele é 21 minutos, o nome dele é Xadrez das Cores, talvez algumas de vocês já conheçam, já até utilizem nas suas salas de aula. Eu estou ministrando uma disciplina História e Cultura Afro-Brasileira, na Universidade Federal do Acre, no curso de História, e ontem mesmo eu passei para os meus alunos, e ele é um vídeo incrível, procurem o Xadrez das Cores, tá? 21 minutos, sensacional, vocês vão amar, dá para a gente discutir de forma bastante plural em todas as séries, porque ele é um vídeo que traz uma relação cotidiana de realidade, de preconceito, e que nos ensina a pensar sobre qual é o lugar que a sociedade, a partir da escola, nos colocou, né? Então, existiu sempre essa relação de qual era o lugar do negro, qual era o lugar do branco, essa relação de subalternidade que foi colocada sobre os povos afro-brasileiros, né? Sempre com uma relação de colonização, mas também de colonialidade, em que as relações, elas eram não somente escravistas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da escravidão da mente, de colocar o outro como inferior, de colocar o outro como um subalterno, então ele tem um lugar específico, isso trouxe muitos males para a nossa sociedade, e cabe a nós, dentro dos nossos espaços onde atuamos, conseguir reestabelecer uma nova retórica, né, desconstruir os discursos que foram construídos a longas datas, né, e nós certamente saberemos como vamos fazer isso. Então, eu agradeço a todas vocês, a todos vocês, e sei que nós estamos saindo aqui desse curso com um coração alegre e cheio de novidades para que a gente possa continuar seguindo o nosso trabalho de resistência, porque não trata só de mais um conteúdo, mais uma disciplina, mais algo que eu vou ter que trabalhar como se fosse um peso. Não se trata disso. Se trata de estarmos ali para fazer a diferença na vida da pessoa negra que sofre preconceito, da pessoa que, mesmo negra ou não, aplica o preconceito, né? Nós estamos ali como um agente de transformação. E, independente de ser branco, pardo, negro, indígena, que nós possamos ser esse agente de transformação, não pelo que a gente é somente, mas pelo que o outro é e a importância que ele tem diante de uma sociedade tão plural, que não podemos, de maneira nenhuma, trazer uma retórica ou fazer com que essa retórica se permaneça como excludente. Então, assim, eu agradeço mais uma vez a todas vocês aqui, ao coraçãozinho do Acre para vocês, que a gente possa se encontrar em outros dados momentos, tá, para discutir questões tão importantes como são essas que nós temos discutido. Danilo, tu vai tirar foto? Se tiver alguém que não ligou a câmera, por gentileza, liga, gente, tá? Para a gente fazer uma foto bem bonita de encerramento. Tá bom? Um abraço a todas vocês. Vamos sorrir já, Danilo. Avisa quando tiver tirado.
Senão a gente fica com o sorriso engessado, né? Já? Já tirou! Bom final de semana a todas vocês, gente. Eu espero que o curso tenha contemplado, tá? A perspectiva inicial de todos e todas aqui. Um abraço, até logo. Beijos.